Olá, queridos amigos, bom dia a todos. Como fazemos sempre, todos os dias, nós vamos estudando o livro dos médiuns para que tenhamos um pouquinho, um mínimo que seja, de conhecimento e assim educarmos a nossa mediunidade com saúde, educarmos a nossa mediunidade com sabedoria para não sermos médiuns falidos, para não sermos médiuns incapazes, para não dar a continuidade aos enganos, aos abusos que muito acontecem, nós sabemos disso, que isto já vem desde muito tempo, não é de agora, que os nossos irmãos menos esclarecidos, eles se deixam levar, se deixam ser enganados por espíritos pseudo-sábios, por espíritos zombeteiros, por espíritos brincalhões, que lhe facilitam, de certa forma, alguma coisa para que ele possa passar adiante. E aí, quando este médio já está em plena mão desses irmãos enganadores, porque se deixou ser enganado, então é muito mais fácil eles comandarem a sua vida e fazê-lo no futuro passar por diversas situações que vai deixar eles, os médiuns, em situações bem complicadas, difíceis, vergonhosas, enfim, a decadência do médium. Então, o estudo é muito importante para cada um de nós, no sentido de nos instruirmos. A instrução nos leva ao conhecimento. E quando nós buscamos este conhecimento, nós temos uma condição melhor de usarmos do nosso livre-arbítrio corretamente, para não nos enganarmos, nem também enganar, para não sofrermos e também não fazer os outros sofrerem. Por isso que se é debatido por todos as pessoas estudiosas do Espiritismo que o único meio, o único caminho para que aquele que se diz espírita, aquele que quer ser um verdadeiro espírita, aquele que quer realmente aprender a doutrina, pois sabemos que a doutrina é uma grande ciência para cada um de nós, porque vem desvendar tudo aquilo que anteriormente era chamado de sobrenatural, de milagre, e hoje nós sabemos, entendemos como isto ocorre. Então, para todos nós, estudantes do Espiritismo, que possamos buscar o conhecimento para não entrarmos por caminhos outros que vão nos desviar cada vez mais do intuito o qual nós pretendemos, daquilo que nós realmente queremos. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 22 da mediunidade entre os animais. E aí, mais uma vez, meus irmãos, este é um tema de estudo importante. Por quê? Porque muitas pessoas, elas acreditam que os animais têm mediunidade, que os animais avisam, que os animais têm a noção do que ocorre ao seu redor, e muitas vezes as pessoas utilizam os animais, adestrando estes animais para fazer coisas que eles querem fazer. Então, estas pessoas, elas são chamadas de prestidigitadores. Eles levam estes animais, eles domam estes animais, eles domesticam estes animais através de assobios, através de gestos, São muitas as artes que estas pessoas utilizam para que estes animais fiquem adestrados ao seu comando e aí eles possam vir a enganar aqueles que o buscam, dizendo que é o animal que está vendo, é o animal que está sentindo, é o animal que está repassando o conselho. É muito importante nós sabermos que o animal, ele é um ser também em evolução, mas ele não traz dons mediúnicos. Não existe mediunidade no animal.
O animal ele age por instinto, embora nós sabemos que em alguns animais existem um pouco de uma inteligência, uma sutil inteligência, porque nós sabemos que com o nosso dia a dia, estes animais domesticados que permanecem ao nosso lado, eles se habituam aos nossos gestos, se habituam ao nosso convívio e eles querendo ou não, eles começam a absorver tudo aquilo que a gente faz, que a gente diz, e isso vai se tornando um hábito para os animais. Os animais, eles não têm dupla vista. Os animais, ele não têm esse dom mediúnico, mas são utilizados de diversas formas, né, por diversas pessoas, crente em diversos credos, utilizam os animais para determinadas situações. Porém, nós sabemos que a inteligência do animal é uma inteligência relativa, né? A gente sabe que o cão, ele já consegue absorver um pouco dos ensinamentos ao qual nós passamos a adestrá-los, né? Que o cavalo, enfim, alguns animais já têm esse por estar em evolução, é um ser também em evolução, eles já conseguem fazer algumas coisas que os seus donos e aquelas pessoas que convivem com este animal o incentivam a fazê-lo diariamente. Então, é importante que nós tenhamos bastante atenção, que saibamos exatamente o que estamos fazendo e que não nos deixemos ser enganados pelas pessoas, né, por estes prestidigitadores, porque na realidade são o que nós chamamos, o que o Evangelho na realidade fala, foi até uma leitura que eu fiz há pouco do Evangelho, os falsos profetas da erradicidade, e a gente sabe que da mesma forma que existem os falsos profetas da erradicidade, que são em número maior, né, existem também os falsos profetas daqui, encarnados, e são exatamente estas pessoas que querem tirar do outro, querem ganhar em cima do outro, eles arrumam formas, artimanhas para enganar as pessoas, principalmente porque hoje as pessoas, elas se deixam ser enganadas com maior facilidade. As pessoas, elas não querem pensar, né? Elas não querem usar o seu raciocínio, elas preferem que os outros façam, que os outros digam e que não levem em consideração se aquilo é real ou se aquilo é uma coisa mentirosa, enganosa para prejudicá-lo. Enfim, como as pessoas hoje, o ser humano hoje prefere ser enganado do que buscar descobrir a verdade, buscar raciocinar, refletir em cima do fato, né? Eles simplesmente se deixam arrastar pela grande massa de pessoas que hoje se dispuseram a viver em cima da desgraça, da miséria, da situação deplorável do outro. Estes são os falsos profetas e estes utilizam também os animais para dizer que os animais têm a mediunidade, que os animais estão vendo e que nós devemos seguir as orientações. Lembra quando encontrávamos, já não existe mais na época de hoje, mas na época dos nossos pais, dos nossos avós, encontrávamos aquelas pessoas no meio da rua, da feira, das festividades, com uma caixinha e o papagaio ali, né, o passarinho ali. A pessoa pagava e puxava uma cartinha e na cartinha tinha escrito aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Lembra disso? Lembra de outros fatos interessantes também? As pessoas, desde os primórdios, as pessoas usando os animais, dando poder, né, que os animais não têm,
né, para que pudessem o ser humano ser mais fácil de ser dobrável, de ser enganado, de ser ludibriado. Enfim, isto continua. Mudaram as temáticas, vamos dizer assim, mudaram com o modo de fazer, né? Mas o sentido é o mesmo. Então, o que nós podemos dizer que os animais, eles ao longo do tempo, eles adquirem, né, uma forma de preservar tudo aquilo que foi lhes ensinado, né? Eles passam, eles registram, eles têm como registrar tudo aquilo que está sendo ensinado e ele passa a ser repetitivo. Ora, se você tem um papagaio em casa e o papagaio está ali o tempo todo convivendo com você e você falando determinadas coisas ou citando, se você repete muito tempo um nome, né, você fala muita coisa assim repetitiva, ele vai adquirir, né, ele vai decorar aquilo ali e ele vai repetir, né, no seu tom de voz que ele ali pronuncia, que é uma voz animal, não é uma voz articulada, aprendida como nós fazemos, mas ele vai repetir. O cão, a mesma coisa, o cavalo, a mesma coisa, enfim, são tantos animais que o fazem. Não quero dizer isso, não quero desmerecer, claro, os animais foram domesticados, o homem domesticou os animais, aprisionaram os animais e hoje nós temos os animais conosco, nós temos realmente que tratá-los, amá-los, cuidá-los, não fazer o que muitos ainda fazem, né? Nós devemos o respeito aos nossos semelhantes, embora não tenha a inteligência, não seja racional, mas é um irmão nosso, porque faz parte da natureza, partiu do Criador, né? Mas a ter um animal dentro de casa, domesticado, observando as coisas, eles têm. Muitas vezes, alguns animais, eles têm o faro muito aguçado, né? Tem a audição muito aguçada e eles absorvem muito fácil o barulho, né? E algumas outras coisas que nos levam a ser mais atentos. Eu lembro de casos contado pelos meus avós, de que na época não existia automóvel e eles andavam a cavalo naquelas trilhas, né, por dentro da mata para ir a determinados locais. Muitas vezes os cavalos, jumentos, eles chegavam a um determinado lugar, eles emperravam, eles não queriam seguir mais adiante, né? Mas por quê? Porque o instinto animal pressentia que ali existia alguma coisa que não estava de acordo com a natureza do ambiente. Então eles falavam muito disso, né? E eles diziam, olha, quando o animal fazia isso, quando ele emperrava, ele não queria sair, não adiantava tentar fazê-lo ir adiante, tinha que cortar de trilha para seguir as viagens. Isto é mediunidade, meus irmãos? Não, isto é o instinto do animal. E isso ainda persiste, tá bom? Então, nós estamos estudando o capítulo 22, a mediunidade entre os animais, e aí nós vamos entendendo ao longo do tempo como se processa e vem um comentário de um espírito para nos dar uma condição melhor de entendermos, né? Erasto vai nos dizer realmente como tudo se processa, mas de antemão a gente tem que saber que os animais não têm mediunidade, ok? Tchau, tchau, até amanhã.